Olá, alunos, olá, alunas, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Estamos a viver um momento extremamente difícil, por isso o isolamento social é muito importante para combater a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Para a aula de hoje, vamos ver o registro das relações com o resto do mundo na balança de pagamentos. Vamos ver o que é a balança de pagamentos e as suas componentes. Vamos ver os registros a crédito e a débito. E vamos ver os fluxos monetários de cada componente da balança de pagamentos. Para esta aula, vocês vão precisar de consultar o livro de Economia, Economia A, este livro aqui. Também vocês podem recorrer ao site do Banco de Cabo Verde. E vocês vão precisar do caderno e da caneta, que é para anotarem e fazer o exercício que eu vou passar. Vamos começar a ver o que é a balança de pagamentos. Vocês estão a ver que é um documento onde se registra os fluxos monetários entre o país e o resto do mundo durante um determinado período de tempo. Portanto, esta balança de pagamento de Cabo Verde, vocês estão a ver de 2019, durante o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Portanto, essa balança registra-se todos os fluxos monetários. Fluxos monetários é o dinheiro que entra e sai do país. O dinheiro entra e sai do país, por exemplo, para fazer exportação, para fazer importação, as remessas dos imigrantes, etc. Nós temos aqui exemplos de fluxos monetários que se registram na balança de pagamentos. As despesas efetuadas por um casal cabo-verdiano nas férias no Brasil, a aquisição de ações de uma empresa estrangeira, as vendas de produto do mar à União Europeia, a venda de direitos de autor de um livro a uma editora portuguesa, os juros recebidos de um depósito na França, um cabo-verdiano residente na Itália que envia mensalmente para a família 20 mil escudos. Portanto, são fluxos monetários que se registram na balança de pagamentos. E vocês podem pensar em outros fluxos monetários que se registram nessa balança. A balança de pagamentos é constituída por três grandes balanças, que é a balança corrente, a balança de capital, a balança financeira e erros e omissões. Erros e omissões não é balança, é uma rúbrica que garante o equilíbrio da balança de pagamentos. A balança corrente, por sua vez, tem 4 outras balanças. A balança de mercadorias, também que se chama balança comercial, a balança de serviços, a balança de rendimentos e a balança de transferências correntes ou balança de transferências unilaterais. Vamos ver quais são as componentes da balança de pagamentos de Cabo Verde. Portanto, a balança de pagamentos de Cabo Verde, portanto, isso aqui é no ano 2019 para o quarto trimestre. Vocês podem ver a balança corrente, como nós vimos, tem a balança corrente. Aqui tem a balança de capital, tem a balança financeira, tem erros e omissões, só que tem mais uma rúbrica que é ativos de reserva. E vocês podem ver que a balança corrente é constituída pela balança de mercadorias, que aqui se chama balança de bens, pela balança de serviços, pela balança de rendimentos, aqui se chama rendimento primário, mas nós chamamos balança de rendimentos, que é a mesma coisa que rendimento primário, que é o rendimento que provém de trabalho e do investimento, e a balança de transferências correntes, que aqui se chamou de balança de rendimento secundário. Todos os fluxos monetários registram-se ou a débito ou a crédito. Registra-se a débito quando nós temos o pagamento e registra-se a crédito quando nós temos recebimento.
Como vocês podem ver aqui, nós temos Cabo Verde e o resto do mundo. Todo o fluxo monetário que entra, ou seja, todo o dinheiro que entra no país, são os recebimentos e registramos a crédito. Todo o dinheiro que sai do país, registramos a débito e são os pagamentos. Não esqueçam que vamos precisar desses conceitos para resolver o exercício. Agora vamos ver quais são os fluxos monetários que se registram em cada componente da balança de pagamentos. Começamos com a balança de mercadorias ou a balança comercial. Nesta balança, registra-se essencialmente o valor das exportações e o valor das importações. Balança de mercadorias registra apenas o valor das exportações e das importações de mercadorias. Qual é que é a débito e qual é que é a crédito? A crédito é o valor das exportações e a débito é o valor das importações. Como é que nós vamos saber? Aqui fica complicado, às vezes, ver por que a exportação registra-se a crédito e por que a importação registra-se a débito. É muito fácil de ver. É só ver. Quando nós exportamos, nós estamos a receber dinheiro. Se estamos a receber dinheiro, o dinheiro está a entrar em Cabo Verde. Entra em Cabo Verde, registramos como crédito. Quando nós compramos as mercadorias, estamos a fazer a importação. Ao importar, nós temos que pagar. E ao pagar, o dinheiro sai de Cabo Verde. Ao sair, nós registramos essa operação como débito. Vocês vão identificar aqui qual é a operação que se registra na balança de mercadorias. Vamos lá ver qual é a operação que se registra na balança de mercadorias. Portanto, isso aqui vocês já conheceram anteriormente, era o exemplo que nós vimos anteriormente. O que se registra na balança de mercadorias é venda de produtos do mar à União Europeia. Por que vendas de produtos do mar à União Europeia? Aqui é despesas de um casal, não é importação, não é exportação, por isso não é balança de mercadorias. Aqui é aquisição de ações, também não é mercadorias. Aqui é venda de direitos de autor. Direitos de autor não é mercadoria, por isso não se registra na balança comercial. Os juros recebidos de um depósito não é exportação nem é importação. Quando um cabo-verdiano manda dinheiro, também não é importação e nem é exportação. Por isso, a única alternativa correta é as vendas do produto do mar, que se registra na balança de mercadorias. Passando por uma outra balança, que é a balança de serviços. O que se registra nessa balança? É todos os fluxos monetários referentes ao pagamento e ao recebimento de serviços prestados entre Cabo Verde e o resto do mundo. Que serviços? Serviços na área de viagens e turismo, transportes e telecomunicações. Quando esses serviços, o dinheiro entra, registra-se a crédito, como nós já vimos. O recebimento registra sempre a crédito. Quando é fluxo de saída, registra-se como um débito. Vamos ver a seguir uma outra balança. Antes de ver a outra balança, nós vamos ver dessas operações qual é que se registra na balança de serviços. Vamos lá, vocês já conhecem esses fluxos, essas operações. Qual é a opção correta, então? É a opção A. Portanto, é a opção A, porque é a prestação de serviços na área de turismo, que é férias. Ou seja, o cabo-verdiano que passa férias no Brasil e as despesas efetuadas registram-se na balança de serviços. A outra balança que nós temos é a balança de rendimentos. O que se registra na balança de rendimentos? É todos os fluxos monetários referentes a pagamento de rendimentos. É o rendimento primário, ou seja, rendimento primário é aquele que vem do trabalho que nós chamamos de salário e dos investimentos, que é o lucro, renda e juro. Quando esses fluxos monetários é de entrada, registra-se a crédito. Quando é de saída, registra-se a débito. A outra balança é balança de
Ainda antes de ver a outra balança, falta ver, e aqui esses exemplos, qual é que se registra na balança de rendimentos. Vamos lá ver qual é a opção correta. É juros. Certo? Acertaste? Juros, precisamente porque juros é o rendimento do investimento que essa pessoa fez na França, que é um depósito. Continuando, vamos ver uma outra balança, que é a balança de transferências correntes ou unilaterais. O que é que se registra nessa balança? Registra-se toda a entrada e saída de dinheiro que não tem contrapartida real. Ou seja, o que é que significa isso de ter contrapartida real? Quando nós exportamos um produto, é algo que é real, é um fluxo real. Em contrapartida, recebemos o dinheiro, que é o fluxo monetário. Na balança de serviços, nós prestamos o serviço, que é real, recebemos pelo serviço prestado. Na balança de rendimentos, portanto, há um trabalho também que se presta, depois recebemos em contrapartida pelo trabalho. Aqui, não tem nenhuma contrapartida, ou seja, quando um imigrante manda dinheiro, não existe uma contrapartida real que vai para o imigrante. Quando nós temos doações, por exemplo, quando alguém ajuda Cabo Verde, portanto, o dinheiro entra, mas não existe uma contrapartida real. Por isso, a especificidade desta balança registra-se apenas valores que não têm contrapartida real associada. Portanto, a débito quando entra, a crédito, ao contrário, a crédito quando o dinheiro entra, a débito quando o dinheiro sai para o resto do mundo. Vamos identificar qual é a operação aqui que se registra na balança de transferências correntes. Nós temos, vamos lá um minutinho para pensar, nós temos a alternativa F, ou seja, remessa dos imigrantes na Itália, que manda para a família todos os meses 20 mil escudos. A outra balança, terminamos a balança corrente, agora é a balança de capital. O que se registra na balança de capital? Toda a entrada e saída de dinheiro referentes a quê? A transferências de capital, a cedência de ativos não produzidos e ativos não financeiros. Vamos ver o que significa ativos e as transferências de capital e ativos não produzidos e não financeiros. Transferências de capital, portanto, correspondem a mudanças de propriedade sem contrapartida que se traduzem no aumento de ativos de um país receptor ou na diminuição dos seus passivos. Exemplo de transferência de capital. Quando um imigrante regressa definitivamente para o seu país de origem, traz um patrimônio. Esse patrimônio tem valor. O valor desse patrimônio registra-se na balança de transferências correntes. Também quando existe perdão de dívidas, registra-se na balança de capital, precisamente porque é transferência de capital. O que significa aquisição e cedência de ativos não produzidos e não financeiros? Abrange transações sobre ativos intangíveis, que são patentes, licença, copyright, marcas, e ativos tangíveis, que é aquisição de terrenos por embaixadas. Vocês podem ver aqui, se não estão a lembrar, o que significa patente e copyright. Por que são chamados de ativos não produzidos e ativos não financeiros? Com um exemplo, vamos perceber melhor. Aqui, por exemplo, qual é a alternativa correta? Vamos lá ver. A resposta correta é a opção D. Muito cuidado quando é venda. Quando é venda, nós temos sempre a sensação de pensar que registra-se na balança de mercadorias. Mas só se registra na balança de mercadorias quando é venda de produto. Aqui não é venda de produto. Porque não é venda de produto, é um ativo não produzido. Mas poderia ser também venda, por exemplo, vocês estão a ver aqui, e aquisição de ações. Quando se compra ações ou quando se vende ações, também não registra na balança de mercadorias, porque não é produto.
mas também não registra na balança de capital, porque não é um ativo não é um ativo financeiro. Portanto, aqui só se registra o que não é ativo financeiro. E ação é um ativo financeiro. Se é ativo financeiro, registra-se na balança financeira. Ou seja, quando nós temos venda de produto, balança de mercadoria. Se a venda não for de produto, registra-se ou na balança de capital ou na balança financeira. Como é que nós vamos saber se é balança de capital ou balança financeira? Se a venda for de um ativo financeiro, que é ações e obrigações, registra-se na balança financeira. Se o ativo não for financeiro, registra-se na balança de capital. Por isso a designação de um ativo não produzido e não financeiro, que neste caso é direitos de autor. Por último, temos a balança financeira. Nesta balança, registra-se essencialmente o investimento. Investimento direto estrangeiro, os empréstimos e os depósitos e o investimento de carteira, que são as ações e as obrigações. Registra-se a crédito quando se trata de fluxo de entrada, quando entra em Cabo Verde, e quando o investimento é feito lá fora, registra-se como débito. Agora nós vamos fazer um pequeno exercício para ver se vocês estavam atentos e se perceberam a matéria. Para cada item que nós temos aqui, vocês vão selecionar a única opção que é correta. Vamos lá. 1. O investimento direto estrangeiro e as reformas são registrados onde? Vamos lá pensar, responder. Já está? Registra-se na balança de financeira e na balança de transferências correntes, respectivamente. Por quê? Nós temos o investimento direto estrangeiro. Não registra na balança de capital, nem na balança de serviços. Não é balança de rendimentos, nem é capital e as reformas. Não é balança financeira o investimento, mas reformas não é balança de mercadorias. Portanto, o investimento direto estrangeiro registra-se na balança financeira e as reformas registram-se na balança de transferência correntes, respectivamente. Ou seja, a primeira, balança financeira, a segunda, balança de transferências correntes. Vamos lá ao segundo exercício. A balança de mercadorias engloba o quê? Vamos lá pensar um bocadinho. Qual é a resposta correta? Já tem a resposta, é a opção A. A balança de mercadorias registra-se apenas os valores referentes às importações e às exportações. Vendas refere às exportações. Vamos para um outro exercício, que é as ajudas que Cabo Verde recebe para combater a crise econômica provocada pelo novo coronavírus registram-se na balança de capital a crédito. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Se for verdadeira, vocês vão ver a justificação se é correta para escolher. Se é falsa, também vocês vão ver a mesma coisa. Vou dar um tempinho para pensar. Vamos lá responder. É muito fácil. Acho que vocês já têm a resposta. A opção correta é B. Aqui está a dizer que as ajudas registram-se na balança de capital, a crédito. É falsa porque não se registra na balança de capital. Apesar de o registro é feito a crédito uma vez que o dinheiro entra para Cabo Verde, mas não é na balança de capital. Por isso, temos aqui como justificação, porque as ajudas registram-se na balança de transferências correntes. Vocês podem ver que todas as outras opções são falsas. Chegamos assim ao final do nosso exercício e vocês vão ter que fazer um pequeno trabalho de casa. Vocês vão fazer um pequeno trabalho de casa. Se tiverem dúvidas, vocês vão perguntar ao vosso professor de economia. Vamos lá. A primeira pergunta. Dê exemplos de operações que se registram na balança
em cada balança que nós já vimos, um a débito e um outro a crédito. Para cada balança, vocês vão dar exemplo de uma operação que se registra a débito e que se registra a crédito. Vocês vão fazer também uma pesquisa no Banco de Cabo Verde para recolher esses dados. Quais são os principais produtos exportados e importados em Cabo Verde em 2019? Vocês vão ver qual é a distribuição geográfica do comércio externo de mercadorias, ou seja, quem são os nossos principais parceiros comerciais. E vocês vão procurar o investimento direto estrangeiro em Cabo Verde, ou seja, quais são os países que mais investiram em Cabo Verde, quais são as ilhas e os setores que foram contemplados pelo investimento direto estrangeiro. O resumo desta aula. Vimos o que é a balança de pagamentos, portanto é um documento importante, porque ficamos a saber se o país está numa situação de devedora ou credora face ao resto do mundo. Vimos como é que se fazem os registros a débito e a crédito. Vimos os principais fluxos monetários em que se registram em cada componente da balança de pagamentos. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Aprender e estudar em casa. E conto contigo na próxima aula. Adeus.